dos casos de maior repercussão da mídia da última semana, que ganhou manchetes em veículos de comunicação de todo o Brasil, e que vem repercutindo também no meio cristão por uma série de polêmicas envolvidas. É o caso Lázaro Barbosa de Souza, de um homem que está foragido pela polícia até o momento da gravação desse vídeo e que veio cometendo uma série de crimes, e vem deixando um grande rastro de sangue por onde tem passado. Um dos assuntos mais comentados é o fato dos rituais satânicos e cartas com mensagens perturbadoras encontradas em locais deixados por ele mesmo, e que está levantando questões religiosas e muito intrigantes a respeito da Bíblia, salvação, crenças sobre o certo e errado e Deus. Afinal, alguém que é considerado um serial killer ou diagnosticado com psicopatia e que já tirou a vida de alguém poderia ser salvo por Deus? O que a Bíblia fala a respeito dos assassinos? Tirar a vida de uma ou várias pessoas, de acordo com a Bíblia, é um pecado imperdoável? Lázaro Barbosa vendeu a sua alma para o diabo ou poderia até mesmo ele se converter e ter uma segunda chance de pisar no paraíso um dia? Veja agora nesse vídeo. Vamos bibliografar para você. O que a Bíblia fala a respeito dos assassinos? Caso Lázaro Barbosa. Roubo, sequestros e assassinato. Só alguns detalhes da extensa ficha criminal de Lázaro Barbosa, considerado um homem frio e meticuloso pelos relatos das suas vítimas. Mas poderia alguém como ele, tão cruel, ser salvo por Deus algum dia? Seria justo ou injusto, segundo a Bíblia, já que o sexto mandamento descrito nas Escrituras Sagradas proíbe matar alguém? A resposta para essa pergunta, na verdade, teria que ser enfatizada com outra questão. Deus perdoa tudo? Qualquer tipo de pecado? E a resposta é não. Em toda a Bíblia é mencionado apenas um pecado que é tido como imperdoável pelo próprio Jesus, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, porém quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. A chamada blasfêmia contra o Espírito Santo é um insulto a Deus, é uma rejeição de forma consciente. Muita gente recém-convertida lembra nessa hora do seu passado e das vezes que falou mal de Jesus ou zombou sem conhecimento das Escrituras Sagradas. Mas na verdade esse não é o significado do pecado imperdoável descrito na Bíblia. Naquele contexto onde foi feita essa afirmativa, os fariseus tinham acusado Jesus de expulsar demônios com o poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios, e Jesus explicou que aquilo era impossível de acontecer, porque Satanás não trabalha contra si mesmo. Tendo isso em mente, podemos entender o que seria esse pecado em questão. Seria um tipo de rejeição contra Deus. Seria como ver um milagre divino acontecer na sua frente e negar que ele tenha sido feito por Deus. Não acreditar no poder do Espírito Santo, rejeitá-lo mesmo que esteja vendo com seus próprios olhos. Ou seja, de uma maneira consciente, você negar o poder do Espírito Santo mesmo que tenha conhecimento da palavra. E para alguém que negou Jesus antes da sua conversão, que falou mal do Espírito Santo sem ter conhecimento, não entra no conceito de pecado imperdoável. Já que para essa classificação a pessoa tem que ter conhecimento daquilo que está fazendo contra Deus. Ele é imperdoável, mas não porque esse tipo de pecado supera o perdão de Deus, mas porque se trata de apostasia, que nada mais é que o abandono da sua fé. O apóstata rejeita aquele que é o único capaz de perdoar os seus pecados, que é o próprio Jesus. Agora, sabendo disso, podemos voltar para a questão inicial. Deus perdoaria alguém que tirou a vida de outra pessoa? Perdoaria um assassino, alguém que roubou, sequestrou ou fez mal a uma vida? E a resposta ainda é sim. Porque, como explicamos, o único pecado que Deus não perdoaria seria a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porém, essa questão não é tão simples de ser respondida, porque a Bíblia deixa claro que deve haver um arrependimento sincero da pessoa que pecou, e não basta apenas se arrepender. Você deve crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Alguém que decide se converter, se batizar e passa a adorar apenas a Deus, não está livre de cometer pecados futuros,
e por conta disso levantamos uma segunda questão para ser analisada nesse caso. Se Deus perdoa pecados, então podemos continuar pecando? O apóstolo Paulo sabia que muitas pessoas poderiam começar a se fazer essa pergunta, e por isso ele mesmo deixou registrado a resposta na carta para os Romanos. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar pecando para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? A Bíblia nos ensina que o homicídio é um pecado porque a vida é algo precioso dado por Deus. Tirar a vida de alguém é uma ofensa não só à vítima, mas também ao Deus que a criou. Com a sua misericórdia, Deus perdoa todos os pecados daqueles que estão mortos para a carne vivos em Cristo. Mas o objetivo de todo cristão é buscar a santidade, e se arrepender significa reconhecer o erro e decidir mudar. Na Bíblia temos um exemplo bem claro. Saulo, que mais tarde ficou conhecido como Paulo, era um assassino segundo estudiosos. Cometeu assassinato durante a caçada que ele realizou aos cristãos quando os perseguia antes da sua conversão. E mesmo assim, Deus usou Paulo poderosamente durante a sua vida. Mas isso não significa que a pessoa fique livre das consequências de seus atos. E falando sobre consequência e a punição, existem diferentes casos. Por exemplo, na história de Davi, ele foi culpado pela morte de um homem chamado Urias. E após ele ter sido repreendido por Deus, ele se arrependeu e foi perdoado. Porém, as consequências do seu pecado não foram retiradas. Então Davi disse: "Eu pequei contra Deus o Senhor." Natã respondeu: "O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Mas porque fazendo isso você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá." No laudo de Lázaro Barbosa, a psiquiatria afirmou que o estado dele é irreversível. E nesse caso não estaria em jogo apenas a maldade no seu coração, mas a sua sanidade mental, que daria a ele um certo prazer em tirar a vida de alguém. As escrituras falam sobre o tamanho da gravidade do pecado que é um homicídio, de uma forma muito clara. Os homicidas não têm lugar no reino de Deus, assim como os demais culpados de outros tipos de pecado. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, é a segunda morte. Mas com relação à salvação eterna, qualquer pecado, mesmo que pareça ser o menor de todos eles, já é o suficiente para privar o homem da vida eterna. Jesus diz também que até mesmo o ódio ou a intenção de causar mal a alguém tem o mesmo peso do homicídio perante Deus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: "Não mate, quem matar será julgado." Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão "você não vale nada", será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. É por isso que a salvação nunca será por merecimento do ser humano, e sim pela graça divina de Deus. Não é pelas suas obras, nunca foi sobre nós, porque não seríamos dignos. Nunca será pelo nosso mérito, e sim pela misericórdia de Deus. Até mesmo um serial killer, alguém que cometeu muitos crimes, teria direito a uma segunda chance no reino de Deus, se arrependendo e decidindo lutar contra suas vontades, depositando sua fé em Jesus Cristo. Isso não o livraria do julgamento do homem, ainda assim ele cumpriria o tempo de reclusão determinado pela justiça, e dependendo do caso não poderia continuar vivendo em sociedade, porém sua alma poderia ser salva. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. O que nos resta é a misericórdia de Deus. Espero que tenham gostado desse vídeo. É um assunto muito polêmico porque está levantando uma série de questões. Mas lembrando sempre, no final é Deus quem sabe de todas as coisas e só Ele poderia julgar alguém. Peço que se inscrevam no nosso canal para continuar acompanhando os próximos. Nas descrições irão ficar os links do nosso Instagram e Facebook para vocês nos acompanharem por lá também, beleza? Vamos ficando por aqui. Tchau!